Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Hoje falaremos sobre a Roma Imperial. Bom, no livro de vocês tem um capítulo dedicado somente a este assunto. Nos conteúdos passados sobre Roma, nós falamos sobre a República e falamos sobre a monarquia. Agora falaremos sobre o Império. Bom, o primeiro imperador romano foi Otávio. Ele recebeu o título de Augusto, que significa magnífico. Então, Otávio Augusto, ou seja, Otávio o Magnífico, concentrou todos os poderes em suas mãos. As instituições republicanas, elas continuaram existindo, mas o imperador tinha o poder de vetar leis, nomear os magistrados e comandar o exército. Seu governo, que durou cerca de 40 anos, marcou o início de um período conhecido como Pax Romana, que se estendeu até o século II depois de Cristo. A Pax Romana foi um período de relativa calmaria e prosperidade vivenciada no Império. Otávio Augusto procurou conservar a paz nos territórios conquistados, prática mantida por seus sucessores por quase 200 anos. As guerras de conquistas não foram interrompidas nesse período. Mas os principais objetivos dos imperadores foram a proteção das fronteiras e a repressão das revoltas populares. Uma complexa rede de estradas pavimentadas foi criada para facilitar a circulação das correspondências de produtos e dos soldados. Os sucessores de Augusto procuraram então associar a riqueza de Roma com a sua própria imagem, embelezaram a cidade, encomendaram a construção de praças, aquedutos e centros de lazer, como termas, circos e anfiteatros. O Fórum, que era o centro da vida pública romana, ganhou novos edifícios e os mais antigos acabaram sendo remodelados. Vamos falar um pouquinho sobre o povo e a cultura nesse período do Império Romano. O Império Romano ele incluiu muitas regiões e muitos povos. Nós temos que ter a ideia que muitos povos foram conquistados no período do Império Romano. Devido à vastidão do Império, que se tornou um império extremamente grande, e nós já vimos que ele foi o maior império que existiu na Antiguidade, os romanos deixaram marcas na arquitetura, na legislação, nas artes e nos costumes dos povos conquistados. Por exemplo, o latim, o latim vulgar, como era chamado na época, que era aquele falado pelos colonos e soldados nas províncias, acabou se misturando com os dialetos da população local, dominadas, o que deu origem então a línguas neolatinas, como por exemplo o francês, o espanhol, o português e o italiano. Então, se a gente fala o português, tem origem neste latim, misturado com os dialetos desses povos aí conquistados, dando origem então a essas línguas que nós falamos nos dias atuais. O complexo de leis romanas que regulamentavam os atos dos cidadãos e dos estrangeiros se aperfeiçoou ao longo da história de Roma e ainda hoje é uma das bases das legislações de muitos países do Ocidente, entre eles o Brasil. A arquitetura romana, inspirada nos modelos gregos e etruscos, ficou famosa pela grandiosidade de seus templos, anfiteatros, aquedutos, pontes e estradas. Seu estilo expandiu-se pelos territórios conquistados e ainda hoje está presente em muitas construções no Ocidente. Então não ficou somente em Roma, foi espalhada pelas terras conquistadas esse estilo da arquitetura. Por outro lado, os romanos também observaram elementos da cultura dos povos conquistados e levaram isso para o Império, como por exemplo as crenças religiosas. No princípio, os romanos tinham crenças muito particulares. Cultuavam vários deuses, entre eles Vulcano. O convívio com etruscos e gregos alterou esses rituais. Muitas práticas foram incorporadas. Vulcano, por exemplo, passou a ser comparado ao deus grego Hefesto. E Zeus passou a ser cultuado com o nome de Júpiter. Com a expansão territorial, os romanos incorporaram ainda deuses cultuados na África e na Ásia, como por exemplo os gregos Ísis e Osíris. Então, a religiosidade romana tem
como é que eu posso dizer, tem pitadas, né? Tem partes de outras religiosidades, como por exemplo, né, religiosidades da África, da Ásia e também da Europa, com os gregos e os etruscos. Então, sobre esse conteúdo é isso. Façam atividade. Até a próxima aula.